Pessoas com a lua em Capricórnio tendem a ser emocionalmente muito mais contidas. São pessoas emocionalmente mais contidas. Quando elas expressam as emoções delas, elas expressam de uma forma muito mais contida, de uma forma muito mais cautelosa. Lembrando, gente, que eu já tenho 2 vídeos aqui, já postados, inclusive, explicando bem detalhadamente o que a Lua significa no nosso mapa e explicando também a importância de você entender como a sua Lua está posicionada, porque aqui, nessa série que eu estou falando da Lua, nos signos, eu estou trazendo as características mais puras dessa lua neste signo, mas isso pode mudar, pode mudar. Então, se você tem uma lua em Capricórnio na casa de relacionamento, fazendo aspectos com Sol, por exemplo, tem diferença de quem tem uma lua em Capricórnio na área de carreira, por exemplo. Então, é claro que a gente se identifica com algumas características, sim. Aqui eu falo, então, dessas características mais puras dessa lua, mas você precisa entender todas essas características para poder olhar no seu mapa e fazer essa análise aí, tá bom? Então, voltando, a lua em Capricórnio, as pessoas que têm esse posicionamento normalmente são bem mais cautelosos com as suas emoções. Buscam, inclusive, ter mais inteligência emocional. É muito importante para essas pessoas sentirem que estão conseguindo ter muita inteligência emocional para lidar com os seus problemas, para lidar com as questões. Inclusive, são pessoas que, diante das crises que a vida apresenta, ela lida de uma forma bem mais racional. Lida bem até. São pessoas que, normalmente, com as crises, elas lidam até bem. Lidam de forma mais madura. Normalmente, quando a pessoa, principalmente pessoas que têm essa lua muito bem posicionada no mapa, são pessoas que passam até um ar forte, tem esse ar de força, assim, para lidar com as situações que a vida apresenta. Como a lua fala de passado, uma das coisas que a gente analisa através do posicionamento da lua, o passado da pessoa, a infância. Eu conheço no mínimo umas 5 pessoas com lua em Capricórnio que tiveram uma infância bem complicada. E aí, esse complicada depende, claro, de cada contexto, mas quando a gente entende a infância da pessoa, a gente sempre percebe, com pessoas com essa lua em Capricórnio, que essas pessoas tiveram infâncias que foram difíceis de lidar. Para elas não foi tão fácil assim. Ou são pessoas que tiveram pais, ou principalmente a mãe, porque a lua fala muito da mãe, que foram até um pouco duras, ou uma infância que aquela pessoa teve uma educação muito pautada em tem que ter responsabilidade, tem que ser uma pessoa madura. Então, a percepção da infância dessa pessoa, desses primeiros anos de vida aí, foi bem voltado para isso, a vida não é tão fácil, a vida é difícil, você precisa se estruturar, você precisa ser forte. Eu escuto muito isso das pessoas que eu atendo, que tem a lua em Capricórnio, que elas cresceram entendendo que elas precisavam ser fortes, e elas carregam isso até hoje. Então, é bem comum aí de pessoas que têm esse posicionamento. Por isso até, assim, nada é por acaso, é tudo uma construção. Por isso até que são pessoas que, quando adultas, são mais maduras, realmente. Elas passam esse ar de maturidade. São pessoas, inclusive, que, desde muito novas, são vistas como maduras, entendeu? Eu conheço... Tem uma pessoa que eu convivo muito próximo que ela é, acho que 12 anos mais nova que eu. E é impressionante, a gente conversa de várias coisas assim e eu acho tão madura. Ela tem essa lua em Capricórnio, ela tem uma coisa assim de entender a vida como ela é uma pessoa muito comprometida. Então, é bem comum isso das pessoas que têm
esse posicionamento, até pessoas também que lidaram com coisas difíceis na vida, e essas coisas difíceis, a gente tem que lembrar que para cada contexto, para cada pessoa tem uma percepção de como que isso foi difícil. Então, muitas vezes a pessoa tem vários irmãos e viveram a mesma fase ali, mas a percepção de cada um é diferente. Pessoas com Capricórnio entendem mais, inclusive eu também escuto isso muito das pessoas com esse posicionamento, de que é como se elas enxergassem coisas que os outros não estão enxergando. De, por exemplo, existe uma situação, existe uma crise, e as pessoas às vezes ficam se debatendo, e a pessoa com a lua em Capricórnio é a pessoa que tá, gente, mas vocês não estão enxergando o óbvio, é isso que precisa ser feito. Então, tem isso, é bem forte desse posicionamento, esse discernimento nas situações. O discernimento dessa pessoa tende a ser muito grande. No ambiente mais profissional, claro que todas essas características aqui a gente sempre leva para qualquer ambiente em que a gente vá. Mas focando um pouco mais pro lado profissional, porque nessa série eu estou explicando também para a área profissional o que normalmente pessoas com a lua em determinado signo, que normalmente nutre essa pessoa emocionalmente falando no ambiente profissional, na carreira. Para quem tem esse posicionamento, é importante que o ambiente profissional tenha espaço e dê espaço para essa pessoa produzir algo muito relevante. É importante. São pessoas que se nutrem emocionalmente falando bastante na carreira, quando sente que está fazendo algo relevante ali, que está fazendo algo que vai beneficiar muitas pessoas, vai beneficiar a empresa. Pessoas que buscam reconhecimento, é muito importante para elas ter o reconhecimento profissional. São pessoas que também, para a carreira, para o trabalho, elas dão uma importância muito grande. Então, essa área da vida, inclusive, é importante que essa área esteja em equilíbrio para que elas se sintam mais nutridas emocionalmente falando, porque a lua fala do que nos nutre emocionalmente. Então, para essa pessoa com a lua em Capricórnio, é importante que a área profissional dela esteja bem, que ela é importante na profissão também ter carreiras em que ela perceba que ela tem bons ganhos, que ela tem possibilidade de crescimento. É algo que, inclusive, quando a pessoa sente que está dentro de um ambiente profissional em que está meio sem perspectiva de crescimento, aquilo ali não vai, ela não se sente reconhecida, a pessoa se sente muito mal, se sente desmotivada. Então é importante também ambientes profissionais para você que tem esse posicionamento, que você perceba que ali tem espaço para você crescer. Tem espaço para você mostrar todo o seu potencial e crescer através disso. Então, em todos esses ambientes, esteja atenta, esteja sempre atento se aquele ambiente te proporciona isso. E se você perceber que não, que ali depende também, porque cada empresa tem um perfil. Então, se você perceber que a empresa tem um perfil mais fechado, ou que você já conseguiu se doar o tanto que você acha que poderia, é legal procurar uma outra coisa, porque realmente isso vai te fazer bem. É importante isso. Então, o trabalho é importante, são pessoas que, inclusive, quando algo está muito ruim no trabalho, tendem a levar essa agonia, digamos assim, para outras áreas da vida. A pessoa se sente mal, ela não... Parece que tem alguma coisa faltando, então é importante, tá? Que são pontos muito importantes para tomar cuidado, pontos a se trabalhar mesmo. Excesso de crítica, né? Excesso de autocrítica, principalmente. São pessoas que se cobram muito, porque lembra que a pessoa cresceu
Por algum motivo, a pessoa cresceu entendendo que a vida não é tão fácil, que você precisa trabalhar, você precisa se estruturar, você precisa ser estratégico, você precisa ser cauteloso. Então, a pessoa cresce tendo muita autocobrança, ela se cobra demais. Então, é um ponto para tomar cuidado, entender que você é um ser humano como qualquer outro e pegar um pouco mais leve. Outro ponto que eu percebo que é bem comum para quem tem essa lua as pessoas têm dificuldade em lidar com a vulnerabilidade. Então, são pessoas que dificilmente mostram para os outros a sua fragilidade. Dificilmente. Então, dificilmente pedem ajuda, demonstram mesmo uma vulnerabilidade. Então, é um ponto a se trabalhar, por quê? Porque às vezes você está passando por questões que, se você pedisse ajuda, aquilo ficaria tão mais leve, mas você acaba por se fechar no seu mundo e tentar resolver aquilo. Pessoas que têm lua em Capricórnio, para elas pedirem ajuda, pode ter certeza que elas já tentaram muito, muito antes de fazer. Porque senão elas não pedem ajuda, elas ficam ali tentando. Então, são pontos a se trabalhar aí para você conseguir também demonstrar todo esse potencial, porque é uma lua bem fortalecida de pessoas que constroem normalmente grandes coisas, tem muito empenho, tem muita dedicação, são pessoas mais objetivas, mais focadas. Então, principalmente uma lua em Capricórnio muito bem posicionada no mapa, são pessoas que conseguem chegar longe, atingir seus objetivos. Então, é legal ficar atento aí para esses pontos, para não ficar com tarefas excessivas também. São pessoas que às vezes acumulam coisas demais para fazer, ficam sobrecarregadas e aí não pede ajuda e aí vira uma bola de neve. Então, cuidado com esses pontos, lembrando que a lua nos nutre emocionalmente. Então, quando a gente se sente emocionalmente muito mais nutrido, a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida. E isso nos faz um bem enorme, nos abre portas. Então, mas é legal ficar atenta aí a todos esses pontos.